Livro de Números, capítulo 32, versículos de 1 ao 32. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazar e de Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninrá, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: Irão os vossos irmãos à guerra, e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim procederam os vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol e examinaram a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira do Senhor se inflamou naquele dia, e o Senhor fez esse juramento: estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou ao Senhor. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos antepassados, como raça de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, Ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto, e causareis a ruína de todo esse povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: Desejamos construir nestas terras apriscos para nosso gado e cidades para as nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente dos nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiverem tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que nossa herança nos seja concedida no lado leste do Jordão. Então condescendeu Moisés: Se de fato procederdes conforme dizeis, se sairdes para a guerra diante do Senhor, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante do Senhor, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com o Senhor e para com Israel, e esta terra será vossa propriedade diante do Senhor. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra o Senhor, e sabei que, certamente, não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para as vossas famílias e currais para vossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometestes, cumpri-o. Então os homens de Gade e Ruben afirmaram a Moisés: Teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante do Senhor para combater, como disse ao meu Senhor. Então Moisés deu ordens a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben
todos aqueles que estão armados passarem convosco o Jordão para combater diante do Senhor, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhes-ei em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram: o que o Senhor orientou a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã. Porém, tu nos concederás a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Na igreja não existe o jargão cada um por si. Veja que grande exemplo de comprometimento Deus nos deixou na lei. 2 tribos de Israel se interessaram pela terra de Jazer e Gileade, situada no lado oriental do rio Jordão. Moisés não gostou da ideia, pois essa atitude desanimaria o povo a prosseguir em conquistar a terra da além do Jordão. Porventura, não seria ruim 2 tribos a menos na guerra contra os cananeus? Mas as 2 tribos tiveram uma ideia excelente. Elas edificariam currais e cidades e deixariam suas crianças e mulheres ali, mas os homens iam atravessar o Jordão, ajudando seus irmãos a conquistar as terras deles, e depois iam voltar para as suas terras. Isso é fidelidade a Deus e comprometimento com os irmãos. Essas 2 tribos foram à guerra para conquistar o que era de outras tribos, e não dela. É assim na vida da igreja, composta por irmãos comprometidos uns com os outros. Um luta pelo bem do outro, pela conquista do outro. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, verso 4.